Olá, vamos começar com uma reflexão. O que realmente significa mudar? Sabe, não só mudar um hábito, mas transformar quem a gente é por dentro. Hoje, vamos explorar uma ideia super poderosa, tirada de um texto que usa contos de fadas e analogias bem surpreendentes para nos mostrar um caminho, digamos, radical para a transformação pessoal. Então, se preparem, porque a jornada começa com um simples faz de conta. Parece uma pergunta meio maluca, né? O que uma história infantil sobre um castelo encantado tem a ver com a nossa própria transformação? Bom, como a gente vai ver, a resposta está bem no coração da nossa análise de hoje. Aparentemente, essas histórias antigas, como a de alguém que usa uma máscara e acaba se tornando aquilo que fingia ser, guardam um segredo profundo sobre como a mudança de verdade acontece. E aqui está a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. O que começa como um disfarce pode se tornar realidade. É um caminho poderoso, ainda que pareça ir contra a lógica, para a mudança. Essa noção de que o faz de conta pode, de alguma forma, nos levar àquilo que é real. Então vamos lá. Nosso ponto de partida. A ideia de fazer de conta. Mas não como uma forma de engano, e sim como um primeiro passo prático para a gente se tornar algo completamente novo. Agora, aqui tem uma distinção que é crucial. Existe um fazer de conta que é ruim, que é a hipocrisia, aquela máscara que só esconde a realidade. Mas existe um fazer de conta que é bom, que funciona como um ensaio para a vida real. É só pensar numa criança brincando de ser adulta. Essa brincadeira é parte do que ajuda ela a crescer e se tornar de fato uma adulta. É bem aqui que entra o conceito de vestir-se de Cristo. A ideia é que se assume um papel quase como um ator. Mesmo que no começo pareça um atrevimento, que a gente não se sinta digno desse papel, esse é o ponto de partida. A gente começa a se comportar como se já tivesse a qualidade que deseja desenvolver. E olha que interessante, isso mostra que o processo não é sobre seguir uma lista fria de regras. É algo muito mais orgânico. É como um aprendiz de pintor que não aprende só a técnica, mas tenta absorver a influência, o estilo, a essência do mestre. Quase como se tentasse pegar um bom contágio, sabe? Certo. Agora, na segunda parte da nossa jornada, a gente se depara com um paradoxo bem intrigante. O caminho que estamos explorando exige tudo da gente. E é exatamente por isso que ele se torna, ao mesmo tempo, muito mais difícil e, surpreendentemente, muito mais fácil. Vamos pensar em duas mentalidades diferentes. A abordagem convencional da moralidade é tipo pagar impostos. A gente dá uma parte, esperando que o resto do nosso eu natural possa viver em paz. Já a abordagem que estamos discutindo aqui pede algo radicalmente diferente. Uma entrega completa, total. E essa citação é bem direta. Chocante até. Dê-me tudo. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Fica claro que não se trata de aparar as arestas do nosso eu. O objetivo é uma substituição completa. Não é uma reforma, é uma demolição seguida por uma construção totalmente nova. Isso soa assustador, né? Uma demolição completa do eu. Mas o argumento aqui é que essa entrega total é, no fim das contas, o caminho mais fácil. Tentar manter o nosso eu antigo e, ao mesmo tempo, tentar ser bom é uma luta interna impossível que só esgota a gente. É a tentativa de servir a dois senhores. E a analogia do ovo fecha esta sessão de uma forma muito poderosa. A escolha não é entre mudar ou ficar como estamos. A escolha é entre se transformar em algo novo ou estragar, gorar. A inércia não é uma opção segura. A questão que fica é: o que vai nascer desse ovo? Isso nos leva ao objetivo final dessa jornada. Todo mundo já ouviu aquele mandamento, sede perfeitos. E ele pode soar intimidador, impossível, né? Mas vamos ver como essa ideia ganha um significado completamente novo aqui. Aqui, um mal-entendido bem comum é esclarecido. A busca pela perfeição não é um pré-requisito para receber ajuda. É o próprio processo de ajuda. Deus não se contentaria com menos do que a transformação completa. É como um bom dentista, ele não trata só a dor de dente do momento. Ele vai olhar a boca inteira para garantir que tudo fique saudável. E essa analogia da casa viva é a chave para entender o processo. No começo, as mudanças fazem sentido. São os consertos óbvios, como tapar um vazamento. Mas depois, o processo pode se tornar doloroso e confuso. As paredes começam a cair. E a explicação para isso é surpreendente. Ele não está só reformando uma cabana. Ele está construindo um palácio onde ele mesmo pretende viver. Ok,
Agora vamos mergulhar numa das objeções mais comuns e, sinceramente, compreensíveis a tudo isso. Uma pergunta que talvez já esteja nos nossos pensamentos. É uma pergunta justa, não é mesmo? Se tudo isso é verdade, por que os resultados nem sempre são tão óbvios no mundo real? Por que às vezes uma pessoa religiosa pode parecer menos gentil do que alguém que não segue nenhuma fé? A resposta é que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. Não deveríamos comparar duas pessoas diferentes, com naturezas e histórias de vida totalmente distintas. A comparação correta é com a própria pessoa. Ela melhorou em relação ao que era antes? É como julgar duas fábricas. Não se olha só a produção final, tem que se considerar com qual maquinário cada uma começou. Então, o ponto crucial é este. O objetivo não é uma mera melhoria moral. É uma transformação fundamental. Não se trata de produzir homens e mulheres melhores, mas sim de dar origem a uma nova espécie de ser. E pode até haver um estágio meio desajeitado nesse processo, quando as asas estão só começando a crescer, em que o cavalo nem salta bem, nem consegue voar ainda. Chegamos à nossa última sessão, que aborda talvez o maior medo por trás de toda essa ideia de transformação: a perda da nossa própria identidade. É um medo legítimo, não é? Peraí, se eu me entregar a esse processo, vou perder a minha personalidade? Se todo mundo tem que se tornar pequeno Cristo, isso significa que seremos todos iguais? Tipo soldadinhos de chumbo saídos da mesma forma? É uma dúvida que bate forte. A resposta que a gente encontra é um paradoxo lindo. Longe de apagar nossa individualidade, essa transformação a realça, a torna mais verdadeira. Pense na luz. A mesma luz do sol não faz tudo parecer igual? Pelo contrário, é ela que revela as cores e formas únicas de cada objeto. O mesmo acontece com o sal, que não impõe seu próprio sabor, mas realça o sabor específico de cada comida. E aqui vem a grande reviravolta. A sugestão é que aquilo que a gente orgulhosamente chama de nosso eu é, na verdade, um produto de forças externas. Nossa genética, nossa criação, a propaganda que a gente consome. Ao tentar se agarrar a esse eu, talvez sejamos menos originais do que pensamos. A verdadeira personalidade, aquela que foi intencionada desde o início, só seria encontrada na entrega. E assim, a gente chega à conclusão. A jornada da transformação exige um ato de fé radical, a renúncia do eu que a gente conhece. Tentar se encontrar buscando a si mesmo é um caminho que, segundo o que vimos, leva ao vazio. Mas, se a busca for direcionada para fora, para Cristo, a promessa é que não apenas o encontraremos, mas também o nosso verdadeiro eu e tudo mais que realmente importa. Uma ideia desafiadora e profunda que resume toda essa jornada de transformação, do faz de conta à realidade final.